Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor para todos. Irmão Romário Rodrigues de volta, com coração grato por esta oportunidade maravilhosa, onde juntos estamos estudando a palavra de Deus, falando sobre os dons assistenciais ou dons de serviço. Queridos, nós temos usado por base, como vocês já sabem, o texto de Romanos capítulo 12, versículos 7 e versículo de número 8. E nesta oportunidade nós vamos falar sobre o dom de presidir, como nos diz o texto sagrado na sua parte C. O que preside com cuidado. E o que é o dom de presidir? Como ele se manifesta no corpo de Cristo? Como podemos identificá-lo? Bom, presidir aqui é o mesmo que liderar. Isto mesmo. O ato de liderar, no contexto cristão, se trata de um dom. São pessoas que são vocacionadas, chamadas por Deus para liderar pessoas, para liderar departamentos que, obviamente, são compostos de pessoas. Então, Paulo diz que aquele que preside, aquele que lidera, faça isso com cuidado. Olha o conselho de Paulo, com prudência, com temor, com zelo, com diligência. Querido, já queremos pontuar algo aqui que nós precisamos considerar. É inadmissível que tenhamos no corpo de Cristo pessoas ocupando funções de liderança sem terem sido chamadas, vocacionadas por Deus para liderar. Já imaginou uma pessoa ocupando uma função de liderança sem ser vocacionada por Deus para tal função, para tal ministério? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo distribui os dons como quer, e não como nós queremos, mas sim como lhe apraz, como ele quer. Então, antes das pessoas serem colocadas nas funções, nas suas atribuições, é preciso ter esse pré-conhecimento. Se aquela pessoa foi chamada, foi vocacionada para aquela função. Já imaginou alguém liderando sobre a liderança de uma congregação, de uma igreja, sem ter sido chamada para aquela função? Obviamente que isso não vai dar certo. Isso vai ser um prejuízo para o reino de Deus, para a congregação, para a vida espiritual da igreja, da própria pessoa que foi colocada como líder e também da sua família. Isso não funciona. Então, precisamos ter muito cuidado. Esta pessoa foi vocacionada para esta função? Então, isso é muito importante nós analisarmos. Os departamentos de liderança na igreja, é importante que isso fique bem claro. Deus escolheu pessoas para essas funções. É necessário que as lideranças, principalmente os líderes, pastores, presbíteros, tenham esse cuidado. Tenha esse cuidado de averiguar, buscar saber se essa pessoa realmente foi chamada para ocupar aquela função. Eu estou falando da liderança aqui, mas essa mesma regra serve para os outros ministérios, para as outras funções eclesiais. Bom, nós vamos trazer aqui algumas características de um líder chamado por Deus, de alguém que foi chamado por Deus. Características que são indispensáveis para um líder cristão, para aquele que foi chamado para liderar a escola dominical, para liderar o círculo de oração, para liderar o departamento de jovem, o departamento de evangelização, de evangelismo e assim sucessivamente. É óbvio que existem outras características, mas vamos citar aqui resumidamente algumas características que julgamos pela Bíblia Sagrada indispensáveis para um líder cristão. Em primeiro lugar, ele precisa ser chamado. Eu estou partindo do pressuposto que só pode estar à frente da liderança ou de qualquer atividade eclesial alguém que realmente nasceu de novo e que teve um encontro com Jesus. Mas depois disto, ele precisa ser realmente chamado. Você tem consciência de que foi chamada para aquela atividade, para aquela função eclesial? Ponto. Em segundo lugar, o líder precisa ser exemplo. O próprio Cristo, ele é o nosso modelo, o maior exemplo de líder para as nossas vidas. Temos também o apóstolo Paulo,
dizendo em 1 Coríntios 11, versículo 1, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo era um exemplo vivo para aquelas pessoas que estavam sob a sua liderança. Então, o líder precisa ter exemplo, ele precisa de credibilidade diante das pessoas que, entre aspas, ele está liderando. Isso é indispensável. Ter um bom testemunho, ter uma boa reputação diante da congregação. Mas, mesmo o líder sendo exemplo, ele é imperfeito. Isso precisamos considerar, que o líder é um ser humano. No entanto, portanto, ele é um pecador, ele é falho, ele tem defeitos, ele não é perfeito. Eu posso ser exemplo, um homem ou uma mulher de Deus, mas é possível sim sermos exemplo, mas não devemos deixar de considerar que não seremos perfeitos enquanto estivermos nesse plano terreno. Então não podemos esperar a perfeição de um líder, mas sim que ele seja irrepreensível, como a própria palavra de Deus nos diz. Outra característica de um verdadeiro líder é que o líder precisa ser humilde. Ele precisa ter humildade para reconhecer que ele é falho, que ele é imperfeito, que ele erra, que ele precisa ouvir, que ele precisa de aconselhamento, que vai ter momentos que ele vai estar errado, sim, os seus liderados estarão certos, estarão agindo da forma correta. Então o líder precisa ter humildade, ele precisa reconhecer as suas fragilidades, ele precisa saber conviver com as pessoas, pedir perdão quando errar, admitir que tem limitações, isso é indispensável. O líder, queridos, não pode esquecer também outra característica, que ele é um servo. O próprio Cristo deu o exemplo de que veio para servir e não para ser servido. O próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 12, 15, ele diz que deixava se gastar pelos irmãos daquela igreja. Ou seja, ele era um servo de Deus a serviço da igreja. Então, o líder precisa ter essa observação. O líder não é patrão, querido. Líder não é patrão. Ele é alguém que Deus coloca como um servo diante daquela responsabilidade, diante daquele departamento, diante daquela função. Outra característica do líder é que o líder ele deve trabalhar em equipe. Ninguém faz nada sozinho, ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Precisamos ter esse cuidado de ter pessoas à nossa volta, pessoas que contribuam, pessoas que somam, pessoas que estão juntas, pessoas que estão com as mãos no arado. Queridos, precisamos trabalhar em equipe. Nós não somos robôs solitários. O líder ele não pode se auto-isolar. É óbvio que vai ter situações que vai ser ele e Deus. E vai ter situações que, em muitas ocasiões, não poderá contar com muitos. Mas ele deve ter o desejo de promover o trabalho em equipe, porque nós, o corpo de Cristo, mesmo tendo funções distintas, nós trabalhamos para um só propósito. Sétimo lugar, a sétima característica de um líder é que o líder ele precisa relacionar com as pessoas. A relação de um líder no corpo de Cristo não é aquela relação apenas no aspecto eclesial. Ele precisa conhecer as pessoas, saber quais são as suas necessidades, quais são os seus anseios, o que as pessoas pensam, quais são as suas dificuldades. O líder precisa se relacionar. Esse convívio precisa extrapolar as quatro paredes da igreja. Precisamos desenvolver relacionamento. Em oitavo lugar, o líder ele precisa ser um líder que ouve. O líder precisa ouvir, queridos. Nós não podemos apenas querer ser ouvidos. Nós precisamos aprender a ouvir. Tiago disse, nós precisamos ser prontos a ouvir e tardios a falar. O líder precisa ouvir, às vezes antes de omitir uma opinião, de emitir um juízo, de tomar uma decisão. Ouvir as pessoas, o que elas têm a dizer, qual é a demanda, o que elas pensam, como elas raciocinam, qual é a dificuldade. Precisamos aprender a ouvir. Um líder que não ouve, ele extrapola limites, ele quebra barreiras que não eram para ser quebrada, ele fere pessoas, ele emite juízos de valor, ele cria preconceitos e é um desastre atrás do outro. Então precisamos ouvir. Em nono lugar, o líder, o verdadeiro líder é um líder discipulador. Ele é alguém que se coloca nas mãos de Deus como instrumento para ajudar espiritualmente, emocionalmente e ministerialmente outras pessoas.
É aquela pessoa que está liderando uma função, por exemplo, um líder de escola dominical, um superintendente, mas ele está se preocupando em formar outras pessoas, diretores, superintendentes, professores, secretários. Ele está preocupando com a formação, com o amadurecimento espiritual, com o crescimento espiritual, com o bem-estar psicológico, intelectual e ministerial dos seus, entre aspas, liderados. Então, líder verdadeiro, genuíno, é aquele líder que é discipulador. Em 10º lugar, isso é muito importante, dizer que o líder, ele é o líder parceiro da igreja, parceiro do corpo de Cristo. Ele não trabalha de forma isolada. Esse é o meu grupo, esse é o meu departamento. Até porque nós não somos donos de nada. Nós estamos a serviço de Cristo, seja na portaria, seja na faxina, seja na escola dominical. Nós não somos donos, nós somos servos. Nós somos mordomos que estamos a serviço de Deus. Quando nós partimos das perspectivas que nós somos donos dos departamentos, dos ministérios, aí nós estamos completamente desvirtuados do que diz a palavra de Deus. Nós somos servos a serviço do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Então os líderes precisam ter isso em mente. Independente do departamento que você lidera, nós trabalhamos em uma só comunhão, para um só propósito. E é necessário que haja essa harmonia, essa sinergia entre as lideranças e os departamentos da igreja, para que todos trabalhem de forma coesa, de forma coerente, para um propósito maior, que é glorificar o nome de Jesus Cristo. E em 11º lugar, o líder chamado por Deus é um líder sábio. O que é uma pessoa sábia? Uma pessoa que é humilde, é uma pessoa que é prudente, é uma pessoa que sabe ouvir, é uma pessoa que respeita, é uma pessoa que mede as suas palavras, é uma pessoa que sabe ouvir e aconselhar, sabe omitir opiniões, sabe resolver conflitos. Então o líder ele precisa de sabedoria, queridos. Lembremos de Salomão. Quando Deus disse para Salomão, pediu o que ele quiser, ele pede sabedoria, porque ele disse, sem sabedoria eu não posso governar o seu povo. Então o líder precisa ser sábio, porque senão ele vai matar pessoas espiritualmente, psicologicamente, porque senão ele vai destruir, ferir, entre aspas, ministérios. Então, líderes, peça sabedoria a Deus. Não troque a sabedoria de Deus pelos seus conceitos. Os nossos conceitos por si só não nos leva a lugar nenhum, muito pelo contrário, nos levará a lugares muito distantes de Deus, o que nos leva a uma boa caminhada espiritual, a um êxito ministerial, a liderança eficaz, eficiente, maravilhosa, próspera. Biblicamente falando, é a sabedoria divina que vem por meio da palavra, que vem por meio do convívio do nosso relacionamento com Deus. Então, líderes precisam de sabedoria. Líderes que não são sábios são líderes que destroem pessoas espiritualmente, emocionalmente, intelectualmente e geralmente também ministerialmente. E por último lugar, o líder ele precisa de preparo. Queridos, a Bíblia não é contra o preparo. Moisés se preparou, Davi se preparou, Daniel se preparou, Josué se preparou. Por que não nos prepararmos? O preparo ele é bíblico. Deus vocaciona pessoas e essas pessoas precisam estar preparadas. Já imaginou, por exemplo, alguém liderando um departamento de juventude na igreja de adolescência sem nenhum preparo, sem saber lidar com as demandas de um adolescente, com as características peculiares da adolescência? Isso é um desastre. Nós precisamos nos preparar. Eu pergunto aos amados irmãos e amigos que estão a nos ouvir, quando nós vamos, por exemplo, à procura de um médico, já imaginou se nós chegássemos lá no consultório e soubéssemos que aquele médico não tinha estudado ou tinha passado apenas 3, 4 meses na faculdade? Nós iríamos nos consultar com aquele médico? De maneira nenhuma, porque ele precisa de um preparo. Por que no reino de Deus seria diferente? De maneira nenhuma. Um líder precisa ser alguém preparado, alguém que procurou buscar recursos para melhor servir no corpo de Cristo, para estar mais preparado, mais eficiente, mais diligente, mais eficaz no exercício da sua, entre aspas, função ministerial. Portanto, quero terminar dizendo que o líder, ele não é dono do departamento. Ele não é alguém que está lá para dominar as pessoas, para pisar nas pessoas,
para tratar as pessoas como se fossem propriedades suas. Não, o líder está lá colocado por Deus como alguém que está a serviço do corpo de Cristo, que veio que Deus chamou para servir a si e as pessoas. Então nós somos servos, nós não somos donos, nós não somos controladores, nós não somos totalitários, ditadores, nós somos servos. Lembre-se, quando você estiver diante da sua classe, do seu departamento, você é um servo. A posição que Deus te colocou não te faz melhor do que ninguém. Não te coloca num tapetinho acima de ninguém. Você é servo. É servo. Nós somos chamados para servir. Como disse João Batista, é necessário que ele cresça e que eu diminua. E que Deus continue abençoando a cada um de vocês. E que possamos buscar a sabedoria dos céus para exercermos a liderança no corpo de Cristo. E todos nós, de alguma forma, lideramos alguma área da vida. Mas esse dom especificamente da liderança, Deus dá para muitos e não todos dos seus servos. E essas pessoas querendo exercer um ministério com eficácia, com eficiência para a glória de Deus, Deus está disposto para capacitar essas pessoas. Basta que elas se coloquem na disposição para que Deus possa assim estar agindo na vida delas. Deus abençoe a todos. Um forte abraço em nome de Jesus.